Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo. Hoje, gotas do Evangelho no Lar, e nós vamos fazer completo hoje, para que você possa fazer aí na sua casa também, né? De repente você é sozinho, você é sozinha, e na sua fé espírita, e só você faz, então você faz com a gente faz juntos aqui. Separa a água, hoje eu tô chique aqui, ó, tem até uma jarrinha, né? Não é mais o copo só, tá? A coisa tá indo, tá indo. Não precisa destampar, pode deixar tampadinho, não tem problema nenhum. Que a gente vai no final fazer a fluidificação da água. É completo. Oração inicial, leitura edificante. A leitura vai ser do Escrínio de Luz. O item que saiu hoje é Entender e Tolerar, com explicações. Ou lê tudo e explica no final, ou vai explicando conforme vai lendo. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 13, benefícios pagos com a ingratidão. São os dois temas de hoje. A gente vai lendo também e vai explicando, pontuando. No final da explicação do Evangelho, a gente faz a oração final com a fluidificação da água. E aí você faz aí. Eu faço aqui, você faz aí. E a água vai estar fluidificada. Então pode ser da garrafinha mineral, não tem problema nenhum. Pode ser num copo, pode ser numa jarrinha. Olha que bonitinha a jarrinha que a Dona Elaine me deu hoje para colocar aqui. Então é isso, tá bom? Vamos lá. Se você puder compartilhar esse vídeo, dar o seu joinha, né, curtir, fazer algum comentário. O Facebook e o YouTube, eles recomendam para outras pessoas quanto mais comentários, quanto mais joinhas, quanto mais curtidas tiver o vídeo, quanto mais compartilhado ele for. Então, se você puder fazer isso, puder fazer, não custa nada você clicar no botão lá de curtir, por exemplo, essas plataformas acabam recomendando e pode ser que caia nas mãos de alguém que precisa exatamente dessa instrução de hoje, benefícios pagos com a ingratidão, no capítulo 13 do Evangelho, e no Escrínio de Luz, do Emmanuel por Chico Xavier, Entender e Tolerar. Tá bom? Então vamos lá, é completo o nosso Evangelho. Vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, pensar no rosto dele da maneira que nós o conhecemos. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos mentores, benfeitores espirituais que já se encontram conosco, nosso muito obrigado. Nosso guia espiritual, ou anjo guardião, também muito obrigado. Espíritos familiares, muito obrigado por estarem conosco. Senhor Jesus, como sempre fazemos, e o Senhor já sabe, começamos agradecendo na última semana tudo de bom que nos aconteceu, agradecendo também tudo de ruim que não nos aconteceu, e claro, agradecendo também por tudo de ruim que nos aconteceu na última semana, pois estamos aprendendo cada dia mais que aquilo que julgamos ruim, na realidade, é para o nosso próprio bem, para expurgarmos de nós algum mal e assim quitarmos-nos com a lei divina e natural. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todas essas possibilidades. No capítulo de pedido, Senhor, gostaríamos de pedir um acréscimo de Sua misericórdia e que por esse acréscimo o Senhor estivesse conosco nesse Evangelho no lar, permitisse também a presença dos mentores e que pudéssemos, na leitura e nas explicações, sermos o menor entrave possível aos seus desígnios, às suas orientações, ao seu exemplo dado há mais de 2000 anos. Muito obrigado desde já, Senhor Jesus, pela presença e pelo seu acréscimo de misericórdia, porque sabemos ser fato, ser real. Agradecemos também os mentores presentes, agradecemos os benfeitores espirituais, espíritos familiares e, claro, agradecemos ao nosso guia espiritual. Que esse momento do nosso Evangelho no lar seja o momento de reunião ou de parada como uma embaixada da colônia a qual fazemos parte para os espíritos superiores em seus trabalhos extremamente edificantes. E também por isso, Senhor, já te agradecemos. Muito obrigado e que assim seja. Vamos lá então. O primeiro estudo é uma leitura edificante, é do livro Escrínio de Luz, do Chico Xavier por Emmanuel. Ao contrário, de Emmanuel por Chico Xavier. Eu vi que tinha alguma coisa errada. De Emmanuel por Chico Xavier, Escrínio de Luz. O item é Entender e Tolerar. Compreensão regendo a tolerância nas crises e obstáculos do caminho. Eis a fórmula para a garantia da paz. A própria natureza é um livro de preceitos nesse sentido. Ninguém reclama flores da planta nascente e nem aguarda fruto imediato da flor quando a flor aparece.
A água é ingrediente preciso na construção. Entretanto, só a pedra é capaz de escorar o edifício com mais segurança. Reflete-se a luz no espelho comum, contudo, só se fixa na lâmpada. Ocorre mesmo no campo humano. Não se pede à criança para que caminhe com os movimentos do adulto e nem se espera de uma pessoa hospitalizada em estado grave comportamento igual ao daquela outra que usufrui tranquilamente no lar. Um musicista perfeito pode não ter a menor experiência de flutuação e mergulho em assuntos de natação. E um nadador emérito, em muitos casos, desconhece totalmente o que seja pauta e clave em matéria de música. Acontece ainda o mesmo no terreno do espírito. Aqueles que te ofendem talvez ainda não tenham voltado para o estudo dos princípios de causa e efeito. E quem escarnece da tua dor, de certo ainda não experimentou receber a visita da provação, que a todos nos procura com o tempo certo em nome da evolução. Por isso mesmo, não percas tempo e esperança, paz e otimismo quando alguém te não entenda ou te fira o coração. Saibamos suportar as dificuldades dos outros como temos sido suportados em nossas dificuldades. E amando e servindo sempre, aprenderemos que a vida em nome de Deus tem lugar para todos e que Deus, dentro da vida, tem bastante amor para cada um. Sêneca, na Epístola de Lucilium, diz: não há motivo para que se acredite que a felicidade de uns deva ter por custo a infelicidade de outros. Olha, não há ninguém no mundo que não sofra que não tenha algum tipo de problema. Não tem. Todos nós temos provações, todos nós temos expiações, todos nós temos provas. Já explicamos em outras oportunidades a diferença de provações e provas. Provas são sutis, a gente não percebe, e provações são semelhantes a expiações, só que a gente não pode evitar. Um câncer que levou à morte do corpo era uma provação, não uma expiação, porque a expiação pode acabar. A expiação pode ser extirpada. A provação não, é até o final. Não é? A idiotia, a síndrome de Down, o autismo, enfim, a anencefalia, a hidrocefalia, essas situações, por exemplo, o mutismo, a cegueira congênita de nascença, enfim, são provações terrenas, não são provas, só provas, porque a prova é sutil, a gente não percebe, não são expiações porque não podem ser eliminadas, então são provações, só para a gente poder entender. Aquela pessoa que ainda não tem gratidão, aquela pessoa que ainda é doente da gratidão, que ainda é doente de entender que existem mais pessoas no mundo além dela, essas pessoas ainda não passaram por provações semelhantes àquelas que muitos de nós já passamos e por isso entendemos a importância da gratidão. Não percas tempo e esperança, paz e otimismo quando alguém te não entenda ou te fira o coração. Isso é muito difícil, portanto tem que treinar. Quando eu falo é muito difícil, não estamos criando uma situação de desânimo em ninguém. É muito difícil, então não vou fazer mais. Não, não é isso. Quando eu falo é muito difícil, é que precisa de empenho. Tudo precisa de empenho. Vamos imaginar que você, eu, qualquer um de nós, sejamos exímios tocador de harpa. Sabe, harpa? Aquilo requer um talento extraordinário. Tá. Além do talento que requer treino. Eu tenho talento, eu tenho habilidade. Eu vim, não eu, Fábio, falando a pessoa. Eu vim com a habilidade de transformar som em movimento. O som da harpa me encanta. Eu, sem estudar muito, eu sei mais ou menos onde estão as notas, eu consigo passar o dedo nas cordas e perceber ali, consigo tirar uns acordes. Porém, se eu não estudar firmemente, se eu não treinar firmemente, eu não vou saber afinar uma harpa, eu não vou saber qual é a necessidade das notas graves com as notas agudas simultâneas, eu não vou entender todos os recursos da harpa, meus dedos não ficarão calejados o suficientes para que eu
não sinta dor ao puxar as cordas e elas terem um som agradável. Então, o que eu preciso entender, basicamente, na minha vida é que qualquer coisa que eu vá fazer, qualquer talento que eu tenha, qualquer habilidade que eu tenha, as pessoas chamam até de dom, é errado, mas só para entender, qualquer dom que eu tenha, se eu não trabalhar ele, se eu não exercitá-lo, eu não vou conseguir fazer aquilo bem. Eu conheci uma pessoa extraordinária, um amigo querido que me ajudou uma barbaridade, que tinha uma voz incrivelmente grave, linda, que usava muito ar para falar, e a voz estralava bonita. Era uma voz assim padrão, tipo aquele sujeito que fazia propaganda do Omo, sabe? Omo faz, Omo mostra. Minha voz não chega nem perto disso. É uma coisa, enfim, né? Uma voz linda, maravilhosa, tá? Só que ele não treinava a voz, não treinava a locução, não fumava, o que atrapalhava a voz dele também, fumava uma barbaridade, mas não desenvolveu essa área. Quando ele foi trabalhar essa área já estava bastante, estava bem mais velho que eu, e ele foi trabalhar essa área, ele ficou encantado, mas ele não conseguia atingir a fala necessária, não conseguia reter o ar suficiente, porque tem que treinar o diafragma. Quem tem a voz mais fina e vai falando, fala, e o ar não acaba. Quando você fala mais grave, você fala, acabou já. Percebe? Usa mais ar. Então você precisa do diafragma para segurar, como alguém que vai tocar saxofone, por exemplo, ou qualquer instrumento de sopro, precisa ter o diafragma muito bem desenvolvido para, né, ter bastante ar para poder sair e tudo mais. Então tem que treinar, isso não é de uma hora para outra. Então tem que treinar para poder fazer a locução, para não mudar a entonação. Quem tem a voz mais grave precisa manter linear, enfim, não pode ter elisões, juntar uma palavra a outra, tem que falar cada palavra separadamente, bonitinho. O sotaque tem que ser por amor. Não é nem amor, nem amor, nem amor. É amor, né? Dá aquela sopradinha, amor, por. Então, é treino. E ele morava no interior de São Paulo, então ele falava porta, portão, por quê? Né? Com a voz grossa, então tinha que falar porta, portão, por quê? Né? Com essa sopradinha. Então, é treino. Estou dando esse exemplo para perceber que por mais que você tenha habilidade numa coisa, precisa treinar. Com relação a suportar as dificuldades dos outros, é treino também. E nós precisamos treinar a nossa paciência. Como que treina a paciência? Sendo colocado em contato com as coisas que fazem com que eu exercite a paciência, ou seja, aquilo que me tira do sério. O tempo todo, né? Porque eu estou exercitando. Saibamos suportar as dificuldades dos outros como temos sido suportados em nossas dificuldades, que nós também temos dificuldades. E se não temos essa dificuldade, por exemplo, com a ingratidão hoje, e isso nos incomoda, é porque fomos no passado e criamos aversão aqui dentro. Lembra dos dedinhos? Erro, arrependimento, expiação, prova e reparação, conserto. Qual é a função da expiação? Depois do arrependimento, a função da expiação é criar uma aversão aqui dentro para que eu não cometa outra vez esse erro. Certo? E como que eu crio essa aversão aqui dentro? Pela dor ou pelo amor? Algumas oportunidades para expiar pelo amor. Se eu as perder, vou expiar pela dor e vou criar aversão aqui dentro. E quando eu crio aversão aqui dentro, me incomoda no outro, por exemplo, a ingratidão. Por exemplo, o jeitão da outra pessoa, as deficiências que me incomodam. Uma pessoa que maltrata animais, por exemplo, como é que pode? Alguém que mantém um passarinho numa gaiola, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Um animal que foi feito com asas para voar, está preso numa gaiola, isso é um absurdo. É uma crueldade terrível, mas o sujeito acha que é bonito ter o passarinho cantando só para ele ali numa gaiola minúscula, com asa atrofiando, né? É uma deficiência que nós provavelmente não temos mais, mas já tivemos. Tem gente que não come carne, mas maltrata cachorro.
Tem gente que protege os animais, onde já se viu maltratar cachorro, onde já se viu maltratar cavalo, onde já se viu maltratar qualquer tipo de animal, mas come carne. É um contrassenso ainda, se for analisar friamente. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós precisamos então ter, por que eu estou citando isso? Precisamos ter tolerância, porque cada um de nós está num estágio evolutivo, evoluindo uma coisa, aprendendo a evoluir alguma coisa. Então nessa vida, eu, Fábio, estou aprendendo uma série de situações. Outras que me incomodam talvez nas pessoas, eu já aprendi, não preciso mais. Então eu tenho que entender que aquela pessoa ainda vai aprender o que eu já sei e que talvez essa pessoa, e muito provavelmente, saiba coisas que eu ainda não aprendi. Então todos nós temos que ficar nessa ideia de suportarmos as dificuldades dos outros como temos sido suportados em nossas dificuldades. Porque nessa encarnação estamos aprendendo coisas que incomodam as pessoas e as pessoas estão aprendendo coisas que incomodam a gente. É isso, né? É isso, basicamente é isso. No Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar, que é impressionante, né? Tudo aberto aleatoriamente, tá, gente? A gente não escolhe nenhuma lição. E eu acabei de perder aqui o ponto aqui. Benefícios pagos com a ingratidão. É no capítulo 13. Capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. É um subitem, é o item 19. Benefícios ou benéficos pagos com a ingratidão. Você vê as duas lições abertas aleatoriamente e são complementares. Isso que é interessantíssimo no Evangelho, né? Bom, vamos lá. Benefícios pagos com ingratidão. 19. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão como paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com ingratos outra vez? Pergunta. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos novamente? Resposta. Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse, e o bem, feito desinteressadamente, é o único agradável a Deus. E o bem, que é feito desinteressadamente, é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os que a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão, não agradecerão a você. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vos houvesse pago. Se Deus permite por vezes sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. E sabeis porventura se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é a única semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos. Vou ler de novo. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser esquecidos. Perdão. Podem ser esquecidos nesse mundo. Mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Eu vou ler de novo porque eu estou engasgado aqui. E essa parte aqui é muito importante. E sabeis porventura se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é a única semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Aí vem a instrução fantástica aqui, ó. Trabalhais para vós e não pelos outros.
Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações, os corações mais endurecidos. Podem ser esquecidos nesse mundo. Mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, quando desencarnar, o espírito que recebeu esses benefícios se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral, e vireis a reconhecer a exatidão dessa máxima: um benefício jamais se perde. Além disso, também para vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente e sem que as decepções vos desanimem. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres, para o efeito de um progresso mútuo, admiraríeis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Um Guia Protetor, 1862. Olha, é óbvio que o benefício pago com a ingratidão é muito difícil. É muito difícil, a gente fica possesso. A gente não quer a gratidão, a gente só não quer a ingratidão. A gente não quer que a pessoa, muitos de nós, não queremos que a pessoa fique toda hora agradecendo a gente e reverenciando a gente pelo bem que a gente fez. Via de regra é assim, a gente não quer. O que nos incomoda é o não reconhecimento daquilo que está sendo feito. E isso muitas vezes realmente dói, realmente machuca. O que nós precisamos entender é que aquilo que eu estou fazendo para alguém, aquele bem que eu estou proporcionando para alguém, eu não estou fazendo para ele. Eu estou fazendo para mim. Eu estou exercitando a minha paciência. Eu estou exercitando a minha tolerância. Eu estou fazendo o bem e exercitando o ser desinteressado. Eu estou exercitando a não necessidade da gratidão. E principalmente, eu estou colocando sementes para a pessoa que, se nessa vida não germinar, vai germinar quando ela chegar no plano espiritual. E quando ela chegar no plano espiritual, o desespero vai ser tão grande que essa pessoa vai buscar, de alguma forma, em conseguindo uma encarnação, reunindo as pessoas às quais ela foi ingrata, para lhe servir. Normalmente a gente olha para frente. Então a gente fala assim: nossa, eu estou sendo muito eficiente para essa pessoa, eu estou ajudando, e ele é ingrato, ele não dá bola para aquilo que está sendo feito, e eu estou fazendo. Na próxima encarnação, essa pessoa vai ver e aí vai querer vir para me servir. Será que não estamos no futuro agora? É algo a se pensar. Será que não fomos ingratos o suficiente em vidas anteriores? E aí, desesperados no plano espiritual, não rogamos a possibilidade de vir para servir àqueles aos quais eu fui ingrato? E agora, então, colher aquilo que eu plantei, plantando uma gratidão futura? Porque a gente tem essa mania, né? Nós espíritas, principalmente, a gente sempre vê a gente num sistema de plantação agora, com as pessoas à nossa volta plantando também, e olhamos para o futuro como que vai ser a colheita. Mas às vezes a gente esquece de que nessa vida aqui nós estamos colhendo o que a gente plantou na vida anterior. Tudo bem que nós estamos plantando a vida futura, mas nós estamos colhendo a vida anterior. Será que hoje os benefícios que eu estou fazendo e recebendo a ingratidão como paga, na realidade não é o estado que eu fiquei desesperado no plano espiritual, ao ver o tanto que foram bons comigo e eu não fui grato com aquelas pessoas, e eu roguei a necessidade de vir servi-los, de vir pagar-lhes toda a gratidão que eu recebi, toda a gratidão que eu deveria ter, todo o bem que eu recebi?
e as pessoas, por estarem recebendo uma, aspas, paga daquilo, é natural para elas, então nem sentem ingratidão nem ingratidão, é uma coisa natural, porque estamos numa balança de pagamento e de pagamento de dívida e recebimento de dívida. Não sei se me fiz entender. O que eu quero deixar assim é: temos que olhar para frente, tudo bem, estou fazendo bem agora e as pessoas estão sendo ingratas comigo. Então essas pessoas estão sendo ingratas comigo. Na vida futura, na próxima vida, eu chegar no plano espiritual, vão rogar a possibilidade de virem comigo para retribuírem todo o bem que receberam para mim. Beleza, esse é um cenário. Mas também existe o cenário de que na vida anterior eu recebi muitos benefícios, fui extremamente ingrato, cheguei no plano espiritual, vi o tamanho da dor que eu senti pela ingratidão que tive e roguei que nessa vida eu pudesse fazer o bem àquelas pessoas que eu recebi o bem e fui ingrato com elas. Nesse caso, eu estou colhendo o que eu plantei, estou plantando coisas boas, e se as pessoas que eu estou fazendo bem, pagando o bem que fizeram para mim, que eu paguei com ingratidão, agora estou fazendo bem para eles, se me pagarem com ingratidão, vão ficar devendo para a próxima encarnação. Ou seja, a partir do momento que eu entendo reencarnação e que eu entendo plantação e colheita, ou seja, que eu entendo a lei de causa e efeito, eu não planto desespero, eu planto amor. Porque veja, não é óbvio isso? Analisa comigo. Não é óbvio isso? Se eu sei que existe a reencarnação, se eu sei que existe a lei de causa e efeito, por que eu vou plantar desespero? Eu vi uma fala do Divaldo Pereira Franco essa semana justamente assim: se sabemos que existe a reencarnação, por que não plantamos amor? É uma pergunta que tem que ficar o tempo todo na nossa cabeça. Pera lá. Por que eu não planto amor? Por que eu não planto otimismo? Por que eu não estou rindo o tempo todo? Por que eu não estou feliz o tempo todo? Porque a gente tem muitas dificuldades, é claro. E se nós temos muitas dificuldades, nós vamos oscilar e não estaremos felizes o tempo todo. Eu vou até mudar, não estaremos alegres o tempo todo. Mas eu posso ser feliz estando triste naquele momento, estando injuriado naquele momento. Mas estou feliz, grato por estar vivo, por estar passando por essa provação, por estar passando por essa dificuldade, por ter uma vida, por estar encarnado nesse momento de transição do planeta tão difícil, pelas coisas boas que estão ao meu lado, que estão à minha volta acontecendo. Precisamos ter esse foco. E aí vem, não tem jeito, né? O Evangelho é para isso, vem a chamada de atenção. Tá, nós estamos extremamente chateados porque estamos recebendo ingratidão pelos benefícios que estamos proporcionando. E qual é o grau da nossa gratidão pelos benefícios que nós estamos recebendo do Criador, do plano espiritual e das pessoas à nossa volta? Porque é muito fácil a gente cobrar toda hora gratidão das outras pessoas, mas e a nossa gratidão? Estamos sendo gratos pelo ar que respiramos, por termos acordado, pelo sol que brilha, pela chuva que molha o chão, pelo alimento que vamos tomar, pelo dia que tivemos, por tudo de bom que nos aconteceu, por tudo de ruim que não nos aconteceu, por tudo de ruim que aconteceu. Estamos sendo gratos? Estamos agradecendo a Deus as oportunidades de reparação dos males que cometi no passado? Fica aqui a questão. Qual deverá ser a nossa pena se nós formos os ingratos, que pagamos com ingratidão os benefícios que nós recebemos? É isso. Pensemos nisso. Vamos fluidificar a água então com a nossa prece final. Perceba que eu não vou fluidificar a água sua não, hein? Não adianta colocar o copo do lado do celular,
do lado da televisão, é você que vai fazer isso, né? Os mentores espirituais, os benfeitores espirituais vão projetar o fluido aqui no nosso chakra, o coronário, e aí vai passar pelo nosso corpo e vai sair pela nossa mão. Não precisa nem utilizar a mão, como não precisa estampar a garrafinha, nada. Mas é bom para nós que ainda não temos todo o conhecimento da prospecção magnética, de como que faz para colocar o fluido, que a gente use a mão. Não tem problema. Usa a mão e imagina então o que está acontecendo de fato, que é entrando os fluidos aqui, misturando com o meu e saindo pela mão aqui para fluidificar a água. Tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, nosso querido guia espiritual, nosso muito obrigado por mais uma oportunidade que tivemos do nosso Evangelho no Lar e muito obrigado, Senhor, pela sua presença em meio a nós. Gostaríamos de mais um pedido nesse momento, que o Senhor não olhasse as nossas imperfeições, mas a fé que anima o coração de cada um de nós e nos utilizasse como instrumentos para a fluidificação da água. Que os fluidos benéficos possam chegar e alterar a composição da água para o refazimento do nosso perispírito, para o refazimento do nosso corpo físico, em especial por conta desse nosso estudo, gostaríamos de pedir um pouquinho de bálsamo, Senhor, para o nosso coração dolorido, principalmente daqueles de nós que estejamos sentindo o nosso coração machucado pela ingratidão alheia. Que seja um bálsamo, que seja um remédio, que pelo menos nos deixe aliviados um certo tempo e com essa calma, com esse alívio possamos raciocinar, elevar o nosso pensamento e que a nossa vibração suba o mais rapidamente possível para entrarmos em contato com o nosso guia espiritual e posteriormente com o Senhor. Desde já agradecemos, Senhor, porque o seu acréscimo de misericórdia ele está sempre presente e sabemos então que já tudo isso que vos pedimos aconteceu e por isso, de novo, muito, muito, muito obrigado e que assim seja. É isso, meus amores. Até a próxima semana, se Deus quiser. Eu sou Fábio Pereira, fico por aqui com mais uma gota de Espiritismo Evangelho no Lar. Até quarta. Tchau.